daí a meditação continuou, você achou o yoga, e quando você viu que o yoga lá, que não era tão interessante quanto a aula de circo, passou-se a ser interessante e você viu como profissão, assim, como Uhum. foi isso? Como foi É, essa virada de chave de prática mesmo? Porque na meditação, eu acho que o yoga tá tanto na meditação quanto nos asanas, né? E que a gente tem essa impressão de asana e yoga, mas a meditação também. uhum. E quando que isso passou a ser o professor, né? Sim. A profissão? Isso é muito interessante porque, assim, tem coisas que passam pela vida da gente que às vezes tipo, é só um detalhe e de repente elas voltam e assumem uma proporção totalmente diferente. Sim. Quando eu comecei a fazer yoga naquela época, até já falei em off com você, né? Eu detestava o Shavasana, que é a parte que todo mundo adora. Assim, terminou a prática, vamos deitar, vamos relaxar, às vezes dormir, Isso não é normal. né? E eu Não é odiava o normal não gostar Shavasana. o Eu Savasana. odiava, odiava. Era uma coisa que, assim, acho que eu estava muito acelerado na época também, estava muito pensando mais na questão do benefício físico. Uhum. Então, tipo, meu pensamento na época, totalmente equivocado, não estou dizendo que era certo, mas assim, de novo, Era... sendo honesto, eu não tenho por que não ser transparente. Meu pensamento era, eu estou aqui para desenvolver essas partes. Eu posso deitar em casa. Eu não preciso deitar aqui. Né? E é uma grande bobagem, porque a gente sabe de todos os benefícios do Shavasana também. O Shavasana não é só deitar e dormir. Só vou por isso, inclusive. Tem até a camisa, né? Que a É. galera. O crachazinho do especialista em Shavasana. Né? Mas aí. E que Hum, as espadinhas de madeira não virem, né, uhum. frequência no Shavasana, Não, senão a gente tá lascado. não. O Ah, pessoal que acho dorme. que nem faria sentido, né? É. Assim, o pessoal do yoga é um pouco mais suave com essas coisas. Dormiu, dormiu, tá tudo certo. Você acorda no horário que você conseguiu, o professor vai lá, tipo, Isso, faz um geralmente carinho eu na sua faço um carinho, cabeça, eu faço um né? carinho. E tá tudo certo. É, Tem gente que ronca, tá tudo certo também. isso também acontece. Eu já ronquei, tá, galera? Já ronquei no Shavasana e é bom. Mas enfim, então teve esse contato inicial com o yoga, que foi lá para 2018. 2019 eu mudei para São Paulo, e lá em São Paulo, tentando estabelecer a vida, tudo. Não tive muito tempo para olhar para essas coisas. Atividade física em geral foi um pouco complicado. E aí, quando eu voltei a morar em Vitória e voltei a procurar trabalho, oportunidades de emprego, coisa do tipo, né, eu trabalho com várias coisas. Trabalho com fotos, trabalho com música, trabalho com redes sociais, criando conteúdo, gestão de tráfego, coisas do tipo. Eu encontrei um estabelecimento que se chama Marzen, que, por acaso ou não, é um espaço onde tem aulas de yoga, meditação, várias terapias holísticas e tem um curso de formação de professores de yoga. E esse meu retorno para Vitória, em 2022, depois de ter passado esses 4 anos em São Paulo, inclusive eu passei a pandemia lá em São Paulo, então você imagina como que, longe de família, de amigos próximos e tal, morando, dividindo casa com estranhos, né? Então, assim, foi um período muito pesado para minha saúde mental, junto depois de um burnout que vem em seguida, e depressão, coisas do tipo. Então eu voltei para Vitória um pouco nesse estado, assim, meio em frangalhos, por assim dizer. Encontrei o Marzen, comecei a trabalhar para eles e percebi que esse curso de formação de professores podia ser uma boa, não porque eu queria ser professor de yoga, eu também não estava praticando yoga na época, não era uma coisa do meu cotidiano, Uhum. mas para minha saúde mental. Porque assim, por isso que eu falei que talvez o mosteiro tenha sido uma sementinha para isso, porque eu já conhecia meditação, já conhecia muito da filosofia budista, que tem vários paralelos com a filosofia do yoga e a filosofia Sim, hindu. sim. Tem muita coisa que conversa ali. E eu pensei comigo, bom, pode ser uma chance de eu passar os meus finais de semana, ao invés de estar em casa, vendo série, comendo Ruffles e, enfim, remoendo problemas na minha cabeça, de eu sair um pouco de casa, respirar e estar em contato com uma filosofia que ela engrandece a gente e também estar perto de pessoas que estão buscando se aprimorar de alguma maneira. Né? Cada um faz um curso com um objetivo diferente. Tem gente que faz para si, tem gente que quer ser professor, tem gente que gosta mais das posturas, gente que gosta mais da filosofia, tem para todo mundo. E para mim foi uma forma de lidar com a minha saúde mental. E uma vez que eu terminei o curso, eu segui assim, sem saber se eu queria dar aula ou não, mas eu tinha cumprido o meu objetivo, no sentido de, ok, já melhorou bastante esse aspecto da minha saúde mental. Quanto tempo depois do curso, assim, você deu a sua primeira aula, assim, profissional, num local e tal, como professor? Profissional? É. Ó, o curso lá do Marzen funciona assim, quando você termina, você precisa fazer uma espécie de estágio primeiro. Aham.
né? Que são 20 horas de aula que você tem que dar antes de começar a dar aula profissional. Uhum. Então, assim, eu terminei o curso no final de fevereiro de 2024, o ano passado. Uhum. 24 mesmo? Não, tô viajando aqui. Não, é isso. Final de fevereiro de 2024. Exatamente. Fiquei nesse limbo, dou aula, não dou, quero isso pra mim, não quero. E aí começaram a rolar algumas coisas que os trabalhos que eu estava fazendo não estavam dando muito certo, essa questão profissional estava sambando um pouco, e eu vi que eu tinha essa carta na manga. Eu tenho um curso de formação, vamos tentar. Em julho eu comecei a fazer o estágio, inclusive assim, eu até estabeleci uma determinada meta, que eu fiz esse curso de formação no Marzen, mas eu também fiz um outro curso, que é do Yoga Culture Brasil, que ele é online, mas ele culmina num retiro de 10 dias lá em Paraty. Ah, que legal. Muito bom esse curso também, professores excelentes, tanto quanto do Marzen. Mas tem essa imersão no final de 10 dias, né? Que Fazendo é um yoga. É um retiro. retiro mesmo, Aham. 100% voltado para o A yoga. prática do yoga do curso ficou todo junto Isso, ali nos concentrada 10 nesses 10 dias. dias. Muito bom. É claro que assim, também tem a prática online, né? Sim. Liga a câmera, tal, tudo mais, mas a parte presencial concentrada nesse retiro de 10 dias. Eu falei, bom, então uma vez terminado esse retiro, aí eu vou, de fato, me jogar para dar aula, né? Então esse retiro aconteceu finalzinho de junho e começo de julho. Fiz meu estágio assim em tempo recorde, né? Os professores até comentaram assim, geralmente tem pessoas que levam um ano para fazer o estágio completo, vão muito. Eu fiz em menos de um mês para Uhum. começar a trabalhar logo. Então, em julho mesmo eu já estava dando aula em alguns estabelecimentos. Que tinha oportunidade, eu ia e fazia. E também projetos, né? Tem o projeto Yoga na Praça, que acontece lá na prainha de Vila Velha, Hum. né? Com a professora Noêmia e tal. Naquela pracinha nova que eles fizeram lá? Isso, da prainha Aham, da mesmo. prainha Ali de mesmo. frente para os barquinhos e tal. Aham. Super Então, legal ali. dava aula ali, né? No comecinho, dava aula em outros espaços. E fui buscando oportunidades. Então, assim, foi um trajeto, não foi de imediato. E hoje você dá aula onde? Faz o seu merchan aí pra gente. Olha naquela Beleza. câmera, a Tá, câmera da verdade. tá bom. Ó, eu dou aula basicamente em Vitória mesmo, num espaço que chama Fight Studio, que é um estúdio de lutas, mas também lá eu trabalho como professor de yoga, nas terças e quintas, às 9 da manhã. Dou aula online, às 7 da manhã, nas terças e quintas também. E vou começar agora em abril a dar aula no espaço da Casa da Estael, lá no centro de Vitória, na Rua 7, quartas e sextas também às 7 da manhã. Também dou aula particular, tal. E eu sempre tento aliar as minhas aulas com a técnica da meditação sonora. Como eu sou músico formado também, eu acrescento instrumentos musicais, seja no início, quando a gente faz técnicas de respiração, os pranayamas, né? Ou a gente faz o Shavasana, coloco sempre um pouquinho de música, às vezes música clássica, faz parte do meu repertório durante a prática e por aí vai. É, E outra coisa que eu estava quase esquecendo. Também nesse momento eu estou trabalhando na coordenação das atividades do projeto Yoga da Curva, lá na Curva da Jurema, que acontece todo sábado às 7h15 da manhã. isso aí. Eu já participei, é maravilhoso. É um momento único. 7h15 da manhã, aquele solzinho fresco ainda. Não, o Enda Aquela falou que ele brisa. participou, mas ele não foi muito claro. Ele participou como professor convidado, ele deu aula nesse projeto também. Isso aí. E tem um café da manhã maravilhoso lá depois. É uma galera super legal, vale a pena ir, vale a pena conhecer. Eu quero voltar mais vezes. Vou lá Ótimo. praticar e aproveitar esse momento, porque começar o dia com yoga é bom demais. Sim. Bom demais. Mas me conta, quais são os instrumentos que você costuma usar nas suas aulas? Como é músico, né? Eu tenho um pouco de dificuldade no manejo musical. O meu vai na caixinha de som mesmo. Uhum. Então, a minha formação, acho que eu comentei, não lembro agora, a gente já falou sobre isso, mas minha formação de fato é em música. Eu tenho bacharelado em música pela FAMES e mestrado em música pela Federal da Bahia. E o meu instrumento de escolha naquela época foi a flauta. Então, meu instrumento principal, né, meu repertório de música clássica, MPB, música pop também. E agora indo mais para essa parte da meditação sonora. Só que durante a pandemia eu também me aventurei a aprender a tocar harpa, né? Então eu também acrescentei a harpa no meu repertório e daí acrescentei o yoga. Muito natural a gente ir juntando esses pedacinhos da gente, né, para compor a nossa identidade como professor de yoga. A Sim. gente não tem como assim ser compartimentado, né? Separar uma coisa da outra. O que você tem de conhecimento em outra área, você agrega ali.
E também uso ocasionalmente as tigelas tibetanas, aquelas tigelas de metal, né, com bastão, Nossa, é que faz aquele maravilhoso. som. Aquele som vai na alma. O som ele puxa mesmo, é muito bom. O yoga é isso, né? É trazer um pouquinho da gente, né? Das nossas vivências, das nossas experiências. E aproveitar que você toca, que você está com a nossa harpa linda e maravilhosa aqui. Dá uma palhinha pra gente. Claro. Opa. Só me ajeitar aqui. Isso. Fazer desse momento um momento diferente. Bravo! Valeu. Gratidão, gratidão. Muito lindo. Muito lindo. E como é que foi esse aprender harpa? Você fez um curso? Você foi? Porque eu percebo que você é muito auditivo, né? Você consegue pegar as notas, aprender. Como é que é esse? Então, assim, essa formação mesmo, né, acadêmica em música ajuda muito, né? É um adianto muito grande. Né, as pessoas podem pensar assim, poxa, mas é uma diferença muito grande entre uma flauta e uma harpa. São instrumentos completamente diferentes. Pra mim é dois dinossauros diferentes. Mas quando você tem sólido assim, a questão da teoria musical e também da percepção musical, né, como você falou, de conseguir ouvir a música, perceber de onde, para onde as notas estão indo, sacar um pouco a harmonia e tudo, isso auxilia bastante. Então, assim, eu não cheguei a fazer um curso, mas como eu falei, foi durante a pandemia, né? Então eu tive que encomendar a harpa, na verdade, porque assim, aqui no Brasil a gente tem pessoas que constroem harpa. Nessa daqui é do pessoal lá do Rio de Janeiro, que chama Pássaro Harpas. Então levou um tempo, foi uma coisa assim de uns 6 meses até a harpa ser toda construída, enviar para mim tudo. E aí eu procurei um professor online, né? O Gabriel, que mora lá em Belo Horizonte. Então eu morando em São Paulo, a gente abria lá o Skype e fazia nossas aulas. Mas também não foi um contato tão prolongado, foi uma coisa do tipo... eu não estava nem com tanto tempo, nem com tanta verba para, enfim, entrar num curso assim mais elaborado e ter tanto tempo de aula, mas foi o suficiente para ele me passar o básico da técnica, alguns exercícios, e aí eu fui pegando mais o tipo, beleza, o meu conhecimento musical me permite ser um bom juízo, tipo, tá soando bem, tá soando mal, então o que precisa ser feito para corrigir, né? E fui... Então assim, não vou dizer que fui 100% autodidata, porque eu não fui, tive 2 meses de aula, mas a partir daí... Pegou mais o beabá ali, né? Sim. Como Que é funciona. necessário também, né? Imagina, tipo, Sim. como que segura o instrumento, a forma das mãos, como que produz o som, tal, né? Isso sozinho talvez tivesse sido muito complicado pra mim, mas a partir daí... Fluiu. E como que você coloca, já falou com a gente que você costuma colocar no Shavasana, até na respiração e tal. E quando que você notou que seria interessante essa música, esse ao vivo dentro do yoga? assim, eu percebi que as pessoas curtem a meditação sonora, as pessoas que estão nesse universo acham legal. Tem vivências em especial, né, que são só de meditação sonora, tipo 1 hora inteira quase só de meditação sonora. E quer queira ou não, acho que a música, quando ela é produzida ao vivo, ela tem um poder mais especial do que só o playback, do que só a caixinha de som. É claro que é maravilhoso, é um recurso excelente, você botar ali um mantra ou botar alguma outra música mais relaxante pro final faz toda a diferença. Sim.
Mas no ao vivo eu sinto que as pessoas se emocionam um pouco mais. Eu já tive relatos de pessoas chorando no Shavasana por causa da música e tal, né? A energia flui, né? É diferente. Quando a pessoa tem consciência que é alguém que tá ali, que tá... E essa harpa, que ela é super portátil, né? Pequenininha, leve e tal. Então eu passo pelas pessoas, pelo salão. Então quando é na praia, pela areia, eu vou ali caminhando entre as pessoas. Até numa prancha, né? Até numa prancha, já rolou. Já rolou a aula de yoga em cima da prancha de stand-up e eu ali numa prancha separada tocando harpa. Isso já aconteceu. Eu vi essa imagem e fiquei chocado, porque eu ficar em pé em cima já é bem difícil. Eu tive dificuldade, assim, parecia que eu tava correndo uma maratona, minha perna ficou doendo, tanto fazer assim. Entendi. E você conseguiu super bem. Inclusive, você toca na curva, né? O projeto da curva, quando você dá aula, você toca lá. E quando tem também a do Nascer do Sol, que é Isso. lindíssimo, né? É um pouquinho mais cedo, mas vale muito a pena. É um momento, assim, único. É uma vivência que acontece esporadicamente. Se você quiser acompanhar o projeto Yoga da Curva, a gente tem o Instagram, Yoga da Curva, tudo junto. E esse que ele mencionou chama Yoga do Amanhecer, é um projeto dentro do projeto. E é só assim, para quem realmente, sabe, é fã de yoga, raiz. Por quê? A prática começa às 4 da manhã. Então, se a prática começa às 4 da manhã, o horário que você tem que acordar... É um pouquinho antes. E é num sábado. Então, assim, vale super a pena, é lindo, né? Você vê ali o sol nascendo, a prática... E, ocasionalmente, nesse projeto, ou eu tô ali tocando, ou eu também tô fazendo registros, né, de foto.